Bem-vindo ao nosso último vídeo do Desafio Provérbios. Hoje, sexta-feira, dia 31 de julho, iremos dar a conclusão deste mês de estudos, de aprendizados, de ensinamento, de sabedoria contido no livro de Provérbios. É claro que isso é apenas uma introdução, um resumo. Se nós pudéssemos passar horas e horas estudando o livro de Provérbios, toda a Bíblia, na verdade, todas as escrituras, certamente a gente teria que desprender muito mais do nosso tempo para poder realizar isso. E é isso que eu encorajo todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo, que vocês possam aprender a adquirir o hábito de pensar por si mesmo, de buscar a essência, o conhecimento, porque o véu foi rompido, nós temos livre acesso agora à sala do trono e podemos pedir a fonte de sabedoria, que é o próprio Deus, e Ele, de fato, há de nos ensinar. É claro que isso que nós estamos realizando aqui é apenas uma pequena parte do todo que pode ser feito quando nós dobramos nosso joelho, quando nós buscamos a adoração verdadeira, que é aquilo que nós aprendemos em Salmos, e agora também nós iremos concluir com chave de ouro, se a humildade nos permite falar isso, o livro de Provérbios. O capítulo 27, que é aquilo que nós iremos dar início no versículo 1, a partir de hoje, fala uma lição de humildade. Versículo 7, versículo 1, versículo 2, capítulo 27, onde está escrito: não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará à luz. E a continuação do versículo 2 diz o seguinte: deixe que os outros o louvem e não a sua própria boca, um estranho e não você mesmo. Quando Salomão, o proverbialista, o autor de Provérbios, nos escreve isso, nos instrui a uma vida de humildade, porque nós não sabemos aquilo que nos há de ser feito amanhã. Portanto, Tiago é muito incisivo ao falar em sua carta, que diz e alerta aos ricos desse tempo: vocês que dizem, hoje e amanhã nós iremos para a cidade, faremos esse negócio e seremos bem-sucedidos, cuidado, porque vocês não são donos do seu tempo. O que é a sua vida, senão uma névoa, uma bolha de vapor, ou o Hevel, como o Eclesiastes diz, que talvez nós iremos falar a partir da próxima semana. Nós não somos nada, nós viemos do pó, e ao pó nós retornaremos. Portanto, a exortação nos ensinada aqui é: cuidado com o seu tempo. Você não é dono dele, na verdade, você tem uma pequena influência. Na verdade, aquilo que você tem a responsabilidade de fazer, faça com excelência, faça com zelo. Busque, como Paulo diz aos Efésios, remir o seu tempo. Eu estou fazendo aqui remir o tempo. Eu estou usando a primeira hora produtiva que eu tenho no meu dia para poder compartilhar do pouco que eu tenho de sabedoria com os outros, para que isso venha a ser multiplicado, como no milagre da multiplicação dos pães e peixes. O menino que tinha apenas consigo uma marmita daquilo que ele havia trazido para ouvir o mestre, ele compartilha, e das mãos de Jesus isso se transforma em uma grande provisão. Do mesmo modo, quando nós confiamos no nosso pouco tempo que nós temos, da pouca influência que nós temos no nosso tempo, em Deus, para os negócios do Pai, como Jesus vai falar com sua mãe e com seu pai no Evangelho de Lucas, também, então, nós entendemos que nós temos esse lugar de humildade. E a continuação desse versículo, versículo 2, também é outra exortação sobre a humildade, no sentido de você não ser aquela pessoa que vai andar falando, esbravejando, elogiando a si próprio, bajulando-se a si mesmo, porque isso é um sinal de falta de sabedoria. A pessoa sábia é a que mais reconhece as suas limitações. Isso é um paradoxo, pode ser dito, né? Mas como Sócrates mesmo dizia, só sei que nada sei. A pessoa com conhecimento, a pessoa cujo o temor do Senhor habita em seu coração, é aquela que, em primeira instância, é a primeira pessoa que é capaz de falar: eu não sei de nada, eu sou uma pessoa pecadora, eu sou humilde e não sei nada. É como também Pedro, os discípulos, ao terem Jesus em seu barco, dizem: afaste de mim, mestre, porque eu sou um pecador. Como Isaías também, em sua visão, em Isaías 6, que reconheceu a sua falta de santidade. E, portanto, aquela pessoa que é humilde é aquela que não é capaz de ficar falando, esbravejando seus próprios elogios, mas ela permite com que os outros venham elogiá-la. Ela não exalta si mesma, mas ela se humilha, porque, como Jesus disse, os que se humilham, não os humilhados, mas os que se humilham serão exaltados. Deus aborrece, rejeita os orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Nós que estamos aqui buscando conhecimento, já mostramos um coração humilde, um coração sensível, um coração suscetível a buscar o crescimento por meio do conhecimento. Continuemos com o versículo. Não vou conseguir ler todas as passagens, porque a gente tem muitos textos para ler e pouco tempo para poder realizar, mas vamos passar para o versículo 12, 11 e 12. Meu filho, seja sábio e alegre o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. O versículo 11 nos fala sobre
a bênção do conhecimento e da sabedoria ser como uma reputação positiva para a sua vida e também para a sua família. Isso é um fato. Quando nós somos uma pessoa sábia, uma pessoa que é cheia do conhecimento, aquela que não esbraveja de si própria, mas que compartilha do pouco que tem para os outros, ela tende a trazer glória para a sua família, para o seu nome e também para o próprio Deus, que é o autor da sabedoria. Portanto, a exortação, o conselho que Salomão nos ensina aqui é: busque a sabedoria, porque assim você será glorificado, e mais glorificado será aquele que trouxe sabedoria a você, que é o próprio Deus. A continuação nos fala sobre o prudente, ele que utiliza da prudência para entender qual é o caminho, qual é o ambiente que ele deve andar ou não. Ele é capaz de analisar, detectar uma ameaça, um perigo iminente e não ir naquela direção. Ao passo que os ingênuos, que não são dotados de sabedoria, as pessoas que não bebem da fonte de sabedoria, como nós estamos bebendo aqui, elas não são capazes de analisar, detectar este perigo iminente e sofrem as consequências dessa falta de sabedoria. Versículo 17 é interessante, porque vai dizer que o ferro se afia com ferro, uma pessoa pela presença do seu próximo. Outro provérbio que nós lemos recentemente vai dizer que a pessoa que busca isolar-se a si próprio dos outros demonstra a falta de sabedoria, porque no convívio com o outro existe o crescimento. É claro que nós entendemos a importância da solitude, de buscar o crescimento da pausa, da meditação, da reflexão, mas é inevitável que o crescimento real está no convívio de outras pessoas. Nós somos seres sociais, nós fomos feitos para viver em comunhão com os outros. Portanto, essa passagem de que o ferro se afia com o ferro, do mesmo modo, o irmão se afia com o outro, também nós somos capazes de nos aperfeiçoar, de crescer, de tornar maduros, quando nós estamos em convívio com o próximo, com o diferente. É claro que isso também vai nos trazer dificuldades, mas é a partir dessas dificuldades, desses desafios, que nós crescemos como seres humanos e como pessoas sábias. Versículo 19 nos fala que a água reflete o rosto, como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. O coração aqui significa a nossa série de emoções, a nossa consciência, o nosso ser interior, a nossa capacidade de refletir a nós mesmos, do mesmo modo que a água reflete o rosto. Então, se a água está impura, se está suja, ela tende a refletir de forma errada, incorreta, o rosto que a está vendo. Do mesmo modo, se nossa consciência estiver impura, se estiver contaminada pelas paixões dessa terra, também nós, quando nós olharmos para nós mesmos, pela nossa consciência, pelos óculos da nossa razão, também iremos enxergar impureza, enxergar pecado. Portanto, nisso está a importância de nós seguirmos o conselho de Paulo em Romanos 12, de nós não nos conformarmos, não tomarmos o molde, a forma desse século, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, para entendermos qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que nós estamos fazendo aqui, buscando renovação da nossa mente, do nosso entendimento. Versículo 23 e 24 nos fala sobre o conhecimento estratégico, sobre o conhecimento específico para o nosso trabalho, para a nossa área que nós estamos realizando. Vai nos dizer, versículo 23, procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. O versículo 25 também pode continuar. Quando o feno for removido, aparecem os renovos, e se recolher o capim nos montes, então os cordeiros lhe darão a lã para a roupa. Os bodes serão vendidos para pagar o campo, e as cabras produzirão leite em abundância para alimentar você, sustentar a sua casa e as suas servas. Mesmo que nós não trabalhemos no campo, como o conselho a princípio nos fala, também nós podemos trazer esses princípios para a nossa vida. Salomão nos ensina que é importante nós conhecermos aquilo que nós fazemos, ter as hard skills, que são as habilidades fortes, as habilidades-chave, para que nós sejamos diferenciais em nosso trabalho, seja o que nós estamos fazendo. Eu, por exemplo, estou realizando aqui um trabalho que me traz uma realização, que é ensinar, que é trazer uma transformação de vida mediante a difusão, disseminação de conhecimento. Portanto, de nada adianta eu realizar este trabalho se eu não for capaz de dominar, se eu não ter as competências técnicas, também as competências humanas, sociais necessárias para que essa atividade seja realizada com excelência. Este é o conselho de Salomão. Conheça as suas ovelhas, conheça o rebanho, dê conta de fazer o estudo, de se planejar, de se arquitetar, porque assim você está demonstrando um coração sábio e também irá colher do fruto do seu trabalho. E assim nós concluímos, portanto, o capítulo 27 do livro de Provérbios.
Continuemos com o versículo 1 do capítulo 28. Os ímpios fogem, mesmo quando ninguém o persegue, mas o justo é intrépido como o leão. A intrepidez significa coragem, ousadia, que não é a ausência de medo, como eu aprendo com Mário Sérgio Cortella, um pensador brasileiro, mas é a capacidade de enfrentar o medo, de seguir mesmo com medo. Será que Davi, quando ele enfrentou Golias, ele não tinha medo? Dificilmente, né? Porque é um gigante, né? Frente a Davi, que era uma pessoa de baixa estatura, mas Davi não olhou para o gigante, mas olhou para o Deus que poderia vencer o gigante. Portanto, aqueles que têm Deus como seu Senhor, que temem ao Senhor, que cumprem princípios, são aqueles que são capazes de enfrentar o seu medo, porque eles são intrépidos, são audaciosos, são corajosos. O que Hebreus diz, entrais com ousadia, com confiança na sala do trono, para receber graça e misericórdia em tempo oportuno, porque agora a gente tem um livre caminho. Portanto, nós somos empoderados, somos fortalecidos pelo poder do Espírito Santo em nós. Portanto, o justo é intrépido como leão, porque ele é capaz de ser fortalecido pelo próprio Deus que está e habita em nós. O versículo 5 nos fala que os maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem o tudo. Isso é interessante porque nos faz lembrar aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios, de que aqueles que possuem espírito são capazes de discernir as coisas espirituais, mas aqueles que não possuem espírito não são capazes de discernir aquilo que é espiritual. Do mesmo modo, a pessoa que é má, que não tem o Espírito Santo habitando nela, ela não é capaz de entender aquilo que é justo. Mas, em contrapartida, aquele que busca o Senhor é capaz de entender tudo. Ele tem um espírito que discerne as coisas e ele é capaz de entender as coisas que são físicas, que são materiais, e também aquilo que é espiritual, aquilo que nossos olhos são capazes de ver, mas nossa mente, a nossa fé, nosso espírito são capazes de assimilar. Versículo 13. Quem encobre suas transgressões, jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona, alcançará misericórdia. Feliz é aquele que sempre teme o Senhor, mas o que endurece o seu coração cairá na desgraça. Quem esconde, quem abafa, quem sabe que tem transgressão, que tem pecado, mas não é capaz de abandonar, de confessar, não vai prosperar, não terá sucesso, não terá capacidade de progredir em sua vida. Nós somos, como Paulo fala, né? Nós somos transformados de glória em glória à imagem de Deus. Se o nosso objetivo principal, nosso propósito é sermos feitos à imagem e semelhança do próprio Senhor, se nós temos pecado em nosso interior, se nós temos algo que nos afasta de Deus, nós não confessamos, nós não abandonamos isso, nós não iremos progredir para esse alvo, que é nos transformar à imagem de Cristo. Ao passo que aquele que a confessa e abandona, alcança misericórdia. Deus é misericordioso, Ele é perdoador, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Nisso está a importância, portanto, nós buscarmos o Senhor e nós nos santificarmos, buscarmos a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. O versículo 14 fala sobre a bem-aventurança, a felicidade daquele que teme ao Senhor, porque ele tem a sua felicidade nele, enquanto que a pessoa que não teme, que não tem o zelo de cumprir princípios, de viver em santidade, ele vai acabar na desgraça. Aquele que endurece seu coração, eu lembro do exemplo de Faraó, que teve o seu coração endurecido para a obra do Senhor, e portanto ele caiu em desgraça. Versículo 18 fala que aquele que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Isso nos mostra sobre como nós andamos, e esse modo de andar que não é apenas caminhar, mas é o modo que nós nos portamos, o nosso posicionamento, a nossa conduta de vida. Aquele que vive, que anda, cujo caráter, nós falamos muito sobre caráter durante todo esse mês, em integridade será salvo, ou seja, ele terá libertação, ele terá uma vida de fato justa, uma vida reta e íntegra na presença do Senhor, ao passo que aquele que é perverso dos caminhos, aquele que abandona, que se aparta do caminho do bem, do caminho da justiça e da integridade, cairá logo, porque não tem fundamento em si mesmo. Aquele que lavra sua terra terá pão em abundância, mas quem corre atrás de coisas sem valor se fartará de pobreza. Aqui outras versões nos falam aqueles que correm atrás de fantasias, ou seja, de coisas que não correspondem à realidade, que buscam retorno rápido. A gente falou muito sobre isso também, né? Aquele que busca, que é apressado, que busca o lucro sem o trabalho, sem o processo de realizar isso, não vai ser capaz de desfrutar, porque ele vai descumprir princípios, da diligência, da justiça, da integridade. Portanto, é essencial que nós construamos nosso processo, nosso sucesso de passo em passo, respeitando os processos
os ciclos da vida, para que assim, quando nós chegarmos lá na frente, nós possamos olhar para trás em retrospecto e saber que nós fizemos tudo aquilo que nos era proposto. Como Paulo concluiu sua história, lembre-se, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora, a minha coroa da justiça que está reservada por Deus, um justo juiz, há de me dar a todos aqueles que amam a sua vinda, todos aqueles que completam a carreira como Paulo fez, com justiça, com integridade, hão de receber uma glória, hão de receber a recompensa daquilo que estão fazendo. E também como Paulo fala em Coríntios, né? Se aquilo que nós estamos plantando agora é sobre um alicerce sólido, sobre ouro, pedras preciosas, sobre prata e bronze, então no grande dia há de revelar. Mas se o que estamos fazendo é apenas palha, é apenas feno, é apenas para ego próprio, para exaltação própria, é o orgulho, para a altivez, isso o grande dia também há de mostrar. E nós não iremos prevalecer. Nossa glória, o legado que nós estamos construindo, não irá subsistir. Versículo 25 e 26, para a gente concluir o capítulo 28. O cobiçoso provoca discórdias, mas o que confia no Senhor prosperará. Quem confia no seu próprio coração é tolo, mas o que anda em sabedoria será salvo. O cobiçoso é aquela pessoa que anda em cobiça, que anda em ganância, só provoca discórdias, porque ela não é capaz de se contentar com aquilo que Deus deu para ela, e ela passa a projetar aquilo que é do outro. E, portanto, ela vai realizar contendas, iras e discórdias. Ao passo que aquele que confia no Senhor, aquele que recebe tudo aquilo que Deus dá para ele, como uma criança que entra no reino dos céus, como uma criança com coração grato, coração que recebe tudo com felicidade, vai prosperar, vai realmente alcançar e atingir o sucesso. O versículo 26 nos remonta também a passagem do capítulo 3, quando nós iniciamos a leitura de Provérbios, que fala para nós não confiarmos em nosso próprio entendimento, mas confiarmos no Senhor. Aqui vai falar para nós que aquele que confia no seu próprio coração é tolo. Nós não podemos ser pessoas tolas, meus amigos. Precisamos ser pessoas que buscam o entendimento. Pessoas que não confiam no seu próprio coração, que é enganoso, como Jeremias diz, e passam a confiar no próprio Deus, porque Ele, de fato, nos traz a sabedoria. Capítulo 29, versículo 1 está escrito: quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente, sem que haja remédio. Nós lemos em todo o capítulo de Provérbios que a repreensão e a disciplina são essenciais para o alcance da sabedoria. A disciplina é o caráter de nós recebemos a repreensão e mudarmos a nossa rota para aquilo que de fato precisa ser feito. É ter pessoas que são experientes, que são sábias e que nos amam e que, portanto, vão nos repreender e disciplinar para a direção correta. Enquanto que a pessoa que teima em rejeitar e não receber a repreensão é aquela que será destruída de repente e sem remédio, porque ela não tem um alicerce em si mesma e não é capaz de receber o conselho, de receber o direcionamento e mudar a sua conduta de vida. Versículo 11 nos fala sobre a repreensão da ira e sobre o autocontrole e autodomínio. O tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e a reprime. Mais uma vez, nós falamos sobre autocontrole, sobre a capacidade de nós não sermos levados por nossas próprias paixões, mas de nós termos o autoconhecimento, a autoconsciência de entender que eu estou sentindo raiva, mas não é porque eu estou sentindo raiva que eu irei esbravejar a minha raiva como um tolo o faz, mas eu irei refletir, irei meditar, como também está escrito: irai-vos e não pequeis. Tremo de ira, mas não caiam em pecado, não passe a afrontar o outro, ofender o próximo, porque ele também é feito à imagem e semelhança de Deus. Portanto, a pessoa que é sábia é capaz de se dominar e de se reprimir. Nós vimos em outros provérbios que a pessoa que não tem o autocontrole é como uma cidade sem muros, que qualquer pessoa que invadi-la vai tirá-la do sério, vai tirar aquilo que é importante para ela. Enquanto nós temos essa fortaleza mental, esse entendimento, essa força interior em nós, que é capaz de receber uma afronta, mas não perder o humor, não perder o caráter, então nós mostramos um coração sábio. O versículo 18 é interessante, que vai falar que, não havendo profecia, o povo se corrompe. Outras versões trazem, não havendo visão, o povo se corrompe. E é interessante porque a visão, nós vemos também, de acordo com o livro de Stephen Scott, O Homem Mais Rico que Existiu, Salomão, vai dizer que a visão é essencial para a pessoa que é líder, a pessoa que busca uma vida em sabedoria, porque é onde nós almejamos. E também está escrito em Provérbios que a esperança adiada adoece o coração, mas o desejo realizado é uma árvore
de vida. Quando a nossa visão está muito distante e nós não enxergamos que nós estamos progredindo no alvo que nós estamos buscando, nós temos um coração adoecido. Mas quando nossa visão, aquilo que Deus nos deu como profecia, aquilo que Deus nos revelou, aquilo que Ele nos entregou, está sendo realizado, então nós não seremos corrompidos, mas iremos aos poucos em busca do nosso alvo, em busca do nosso propósito, do nosso destino que nós realizamos. Versículo 23 e 26 para nós concluirmos. 23. O orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Novamente, o orgulho. A honra é o resultado da pessoa que é humilde de espírito. Jesus fala que os pobres de espírito pertencem ao reino dos céus. Nós somos honrados à medida que nós não buscamos para nós a glória que não nos é devida. Mas quando nós somos orgulhosos, quando nós somos cobiçosos, nós somos abatidos pelo nosso próprio orgulho, nossa própria altivez de espírito, porque isso vai acabar nos fazendo descumprir princípios e nós iremos ser destruídos por causa dessa falta de sabedoria. O versículo 25 vai concluir que aquele que tem medo dos outros cai numa armadilha, mas que confia no Senhor está seguro. Em Salmos a gente falou ontem que a confiança no Senhor é a base do relacionamento com Ele. A pessoa que confia em Deus é como uma criança que confia no seu pai. Ela sabe que não vai faltar o pão de amanhã porque o pai é provedor e há de trazer para ela. Do mesmo modo, a pessoa que confia no Senhor, que teme a Ele, é aquela que não vai temer aos outros e cair numa armadilha, como é a contraposição ao caráter da pessoa que é justa. Mas ela vai seguir em frente, sabendo que se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas, e portanto, nele, em suas promessas, nós temos o sim e o amém. O capítulo 30 é interessante, tanto 30 quanto 31 não são escritos por Salomão, o título já nos mostra isso, mas certamente também tem coisas muito importantes a serem ditas para concluirmos a aula de hoje. Palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. O homem disse: estou cansado, ó Deus, estou cansado e exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de um ser humano e não aprendi a sabedoria, nem tenho um conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem pegou o vento com suas mãos? Quem amarrou as águas da sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho? Se é que você o sabe. Agur, filho de Jaque, de Massá. Massá parece que é uma região da Arábia, na época. Ele está talvez desanimado, está entendendo que nele falta sabedoria. Ele está constatando: Senhor, eu estou desanimado, estou exausto, porque eu estou buscando saber e ainda falta para mim. Eu não tenho conhecimento do Senhor e ainda não sei quem o Senhor é. Então ele está mostrando essa humildade de espírito. Está chegando no Senhor não como o fariseu que buscava justificar a si mesmo, como na parábola de Jesus, que Jesus dá do fariseu e do publicano. Mas ele chega como publicano, realmente, reconhecendo em si a falta de sabedoria e buscando no Senhor o entendimento. E ele vai falar que quem subiu ao céu e desceu, quem pegou o vento com as suas próprias mãos, senão o próprio Deus. Isso é uma interpretação que estou dando, mas é aquilo que faz sentido aqui. Portanto, entender que é apenas em Deus que nós encontramos, de fato, a sabedoria que falta em nós. Em Deus, em Cristo, como Paulo fala em Colossenses, estão escondidos todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. É impossível nós nos relacionarmos com o Senhor e nós não temos a nossa mente mudada, nossa consciência, nossa vida como um todo completamente mudada. Então, a exaustão, o cansaço que Agur nos mostra é o cansaço de uma sociedade caída, uma sociedade perdida no engano e na confusão, que só é saciada com um encontro genuíno com o próprio Senhor, que é capaz de realmente nos trazer um propósito, nos trazer um sentido, direcionamento de vida. Versículo 7 é interessante porque ele vai falar: duas coisas te peço, ó Deus, não recuse o meu pedido antes que eu morra, e afaste de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que é empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Aqui, Agur faz uma oração sincera ao Senhor: Senhor, me afaste do mal, da falsidade, da mentira. E a segunda coisa que ele pede é: não me dê nem pobreza e nem riqueza. Não me dê pobreza para que, tendo pouco, eu venha a precisar roubar e afrontar o seu nome. E tendo muito, eu esquecer do Senhor. Eu lembro que Luciano Subirá, ao analisar esse texto, vai falar que muitas vezes nós não devemos fazer esse mesmo pedido de Agur. Porque se nós temos apenas o pouco para aquilo que nos for necessário, como nós iremos ter aquilo que é bom para que o outro seja abençoado, sabe? Se nós
pedimos ao Senhor apenas o pão que nos é preciso o suficiente, como nós iremos ter o suficiente para abençoar os outros com nossos bens e recursos. Portanto, ainda que a oração de Agur esteja presente aqui, nós não necessariamente devemos pedir ela, não devemos pedir apenas o pouco que nos é necessário, porque às vezes a gente precisa de muito para poder transbordar na vida dos outros. Mas é claro que o coração que Agur fala aqui, né, o entendimento que não deve ter muito para esquecer do Senhor, também nos mostra a importância de nós reconhecermos que o Senhor é o dono das nossas posses, das nossas riquezas, nós somos como mordomos, pessoas que apenas gerenciam as riquezas que o Senhor nos entrega. E também não ter pouco no sentido de ser necessário descumprir princípios para adquirir o pão, mostrando uma vida que não confia no Senhor como provedor dos nossos recursos. Vamos para o versículo 24, 25, 26 e 27, porque são interessantes para a nossa conclusão do capítulo 30. Há 4 coisas bem pequenas na terra, mas que são mais sábios do que os sábios. As formigas, povo sem força, mas que no verão prepara sua comida. Os arganazes, ou esquilos pequenos, que é um povo que não é poderoso, mas que faz sua casa nas rochas. Os gafanhotos, que não têm rei, mas que marcham todos em bandos. E a lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, mas que se encontra até nos palácios do rei. Interessante porque Agur faz o mesmo que Salomão faz. Ao contemplar, ao investigar a natureza, ele retira conselhos que são interessantes para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida humana. Então ele enxerga 4 animais, 4 seres que aparentemente são mesquinhos, que não têm muita relevância para o nosso dia a dia, mas que ao nós analisarmos nossa vida, nós podemos adquirir pérolas e tesouros de sabedoria. É isso que ele faz ao analisar, primeiramente, a vida da formiga. Salomão nos fala, né, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, porque ela não ara e ela não tem chefe e é capaz de adquirir, de fazer o trabalho que ela é dada. Então Salomão já mostrou o trabalho da formiga como esse conselho contra a preguiça. Ao passo que também Agur fala algo semelhante, que vai dizer que as formigas são um povo sem força, mas que no verão prepara a sua comida. Então, ainda que nós não tenhamos força em nós mesmos, ainda que nós não tenhamos, talvez, muitos dons, recursos e talentos, o pouco que nós temos é preciso ser feito com diligência, é fazer com carinho, fazer com excelência aquilo que nós temos. Então, a direção que Agur nos faz ao analisar a vida da formiga é: trabalhe, tenha o esforço inteligente, tenha diligência. Aprendemos com a formiga, portanto, sobre a diligência. Em segundo lugar, existem os arganazes, que são uma espécie de esquilos pequenos, que são um povo que não é poderoso, mas que faz suas casas nas rochas. Aqui nos traz o conceito da estabilidade, da fortaleza interior. Embora eu concorde com Flávio Augusto, que diz que estabilidade não existe, a estabilidade que eu falo aqui é o conselho da pessoa que busca uma vida de equilíbrio, ainda que ela não alcance o equilíbrio completo, como os filósofos estoicos falavam da ataraxia, da suspensão, da tranquilidade como um todo, mas esse entendimento de que você deve construir essa casa na rocha, construir a obra que você está realizando sobre um alicerce sólido, sobre um fundamento real, para que quando o dia mal vier, você venha a se sustentar. Este é o segundo conselho dos esquilos, dos roedores pequenos, a estabilidade, o equilíbrio, a paz interior. Em terceiro lugar, os gafanhotos nos ensinam que mesmo que eles não tenham rei, eles marcham em bandos, nos mostrando aqui a disciplina, o entendimento da vida como um todo, da vida comunitária, de viver com o outro, de saber lidar com o próximo, de trabalhar em equipe. Então a gente aprende com os gafanhotos sobre a disciplina, sobre fazer aquilo que é preciso ser feito e também de viver em convivência com o próximo. Em quarto lugar, a lagartixa, que pode se apanhar com a mão, mas ela pode ser encontrada até nos palácios dos reis. A lição que a lagartixa nos traz é a lição de versatilidade, de você ser flexível, de você ser a pessoa que é capaz de estar ao mesmo tempo no lugar mais simples, mais humilde, mas também no lugar de maior honra, de ser capaz, como Jesus estava em um lugar, no mesmo dia estava junto com publicanos, com pecadores, também estava com fariseus, com pessoas que eram mestres da lei. As lagartixas, portanto, nos mostram sobre a flexibilidade de sermos pessoas versáteis. E assim, nós concluímos o capítulo 30 e iremos para o último texto do dia de hoje. No capítulo 31, versículo 1 está escrito: palavras do rei Lemuel de Massá, que a mãe dele lhe ensinou. O que lhe direi, meu filho, filho do meu ventre? Que lhe direi ao filho dos meus votos? Não dê às mulheres a sua força, nem os seus caminhos, as que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, nem é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar beber bebida forte. Aqui, esse outro rei desconhecido, Lemuel, que também é da Arábia, de Massá,
coloca os conselhos que sua mãe, que tinha sabedoria, dá para ele. O conselho de não gastar sua força, sua energia com mulheres, com devassidão, com adultério, com embriaguez e também, de fato, com vinho, né? Porque não beber, de não gastar sua vida com vinho, porque isso não é o caráter de pessoa que é justa, que é honesta, que é bondosa. Porque se nós somos pessoas que buscam sabedoria, é preciso que nós tenhamos a consciência daquilo que nós fazemos, não é verdade? Então, como nós iremos ser pessoas conscientes, pessoas com autocontrole, com domínio, com equilíbrio interior, se nós bebemos, se nós utilizamos de substâncias que nos afastam da nossa razão, do nosso entendimento? Portanto, esse conselho que a mãe de Lemuel traz também é importante para nós, para concluirmos essa lição, todo esse ensinamento, todo esse mês de aprendizados com o livro de Provérbios. E aqui no versículo 10 ao 31, vai falar sobre a mulher virtuosa. É um texto muito extenso, nós não iremos ler por completo, mas iremos ler texto-chave para nós podermos concluir a aula de hoje. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Versículo 20. Abre a mão aos aflitos e ainda a estende aos necessitados. Versículo 22. Faz para si cobertas, vestes de linho fino e de púrpura. Versículo 25. A força e dignidade são seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. 28. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Enganosa é a graça e vã é a formosura. Mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Deem a ela o fruto das suas mãos, e que de público as suas obras a louvem. Enquanto eu estudava e refletia sobre esse texto, 3 principais interpretações são dadas sobre quem é esta mulher virtuosa que foi utilizada como o fim do livro de Provérbios. Em primeiro lugar, ela pode ser entendida como mulher literal, como o exemplo máximo de uma mulher virtuosa, da mulher que edifica sua casa com suas próprias mãos. Como outro provérbio vai falar que a mulher sábia edifica sua casa com suas próprias mãos, mas a tola, a insensata, a destrói consigo mesma. Então, a primeira instância, a primeira interpretação literal é de que isso se trata de fato a uma mulher que é encontrada pelo seu marido, que é uma bênção para o seu esposo e que também ajuda toda a sua família a crescerem, a prosperarem. Em segundo lugar, nós podemos entender que essa mulher pode ser um arquétipo para a igreja, tá? Ou para a esposa de Deus, para a noiva, para o povo do Senhor. No Antigo Testamento, o povo de Israel é tido como esse casamento, né, entre o Senhor, Yahweh, e Israel, entre o seu povo, e no Novo Testamento é tido entre o casamento de Jesus com a sua igreja. Então a gente pode perceber que talvez esse arquétipo da mulher sábia como a igreja que é madura, que é santa, que trabalha, que serve e que frutifica em todos os dons que o Senhor, o seu esposo, a dá. Em terceiro lugar, e também é uma interpretação interessante, para falar que vocês vão se lembrar que logo no início de Provérbios é dito essa comparação entre a sabedoria personificada com a mulher que constrói sua casa sobre 7 pilares, faz um banquete e convida os imprudentes, os tolos, para poderem se alimentar do seu banquete e receberem sua sabedoria, ao passo que também a tolice também é personificado com a mulher que vai para as portas, vai para os lugares altos e chama as pessoas. Então, é como se essa mulher sábia personificasse a própria sabedoria. Isso faz sentido porque é a conclusão de Provérbios como um livro de sabedoria. Então, é um conselho para todos nós, sermos pessoas que buscam sabedoria no nosso agir, no nosso falar, de sermos pessoas com virtude, com coragem, que sabem fazer aquilo que precisa ser feito, que são generosas, que são tementes ao Senhor, que são piedosas, o valor principal não está na graça e na beleza, que são passageiras, mas está naquilo que nós fazemos, está em quem nós somos, pessoas que temem ao Senhor. E é assim que nós concluímos o nosso mês, o nosso desafio de Provérbios. Eu espero que você tenha sido ajudado com esse vídeo, com essa série de vídeos, série de estudos, lendo e estudando o livro de Provérbios. Se você foi, não se esqueça de curtir, comentar, inscrever e compartilhar, para que mais pessoas possam ser atingidas por essas mensagens. Muito obrigado pelo seu participamento. Até a próxima. Tenha um bom dia.